Olá, galerinha, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos de volta para discutirmos sobre um tema extremamente importante, como qual é o nome do nosso canal mesmo? Escola Geek de Literatura? E aí, será que você sabe o que significa geek? Ou qual a diferença entre nerd, geek e otaku? Então, bora aí assistir o vídeo para conferir essas conceituações. E assim como qualquer comportamento tribal, né? Vamos lembrar do que eu comentei ainda há pouco sobre a questão da sobrevivência natural dos homens lá das cavernas. Os nerds, eles também tiveram que fazer isso para sobreviver dentro das escolas. E não só das escolas, gente, porque até é que como vocês, a maioria, são adolescentes, vocês acabam achando que a escola seria como se fosse uma realidade à parte da sociedade e que quando vocês crescerem e estiverem no mundo real, aquilo tudo vai ser muito diferente. E na verdade é uma grande e enorme ilusão. Porque a vida na sociedade é exatamente idêntica à vida que existe dentro da escola. O que acontece é que a escola, ela é um microcosmo de um macrocosmo que é a sociedade. Então todas as relações e valores da sociedade, elas são representadas e reproduzidas dentro de uma escola. Bourdieu. Então, se você não gosta dessas relações, você provavelmente também não vai gostar das relações da sociedade de uma forma macro, porque essas relações, elas estão lá presentes. Então, se dentro da escola você é desvalorizado por ser um nerd, ou se você sofre aí bullying, determinados problemas por ser um nerd, na sociedade você vai viver os mesmíssimos problemas e muitas vezes, inclusive, numa escala um pouquinho maior, numa situação um pouquinho mais grave. Se você souber levar essa realidade e todas essas dificuldades de relações de uma forma mentalmente saudável durante a sua época da escola, sobretudo ensino médio, você meio que vai aprendendo caminhos para lidar com isso na vida adulta também. Mas se você criar traumas e tiver dificuldades em se relacionar dentro desses problemas sociais, sua vida adulta não vai ser menos difícil. Por isso, eu sempre indico, se você jovem está com dificuldade nas relações, procure uma terapia, um psicólogo. Não tem nada de vergonha nisso. Aliás, vergonha é ainda, em pleno século XXI, ter essa ignorância de achar que tratamento psicológico é uma coisa pejorativa, negativa e que faz mal. Pejorativo, prejudicial é essa ignorância. Psicólogo é algo que todo ser humano deveria ter direito a ter um. Independente se eu lido melhor ou pior com determinadas relações, todos nós deveríamos ter direito a fazer terapia, porque é essencial para o autoconhecimento. Vamos voltar às premissas do meu canal? Autoconhecimento, autocrítica, desconstrução e criticidade de senso comum. Então, isso é essencial para uma terapia. Então, é essencial que todos fizessem terapia. E aí, certamente, a nossa sociedade seria um local muito melhor, com pessoas bem resolvidas, com pessoas que problematizam as coisas. Mas é um processo e nós estamos caminhando em direção a isso. Esse é um dos meus objetivos como professora, como cidadã, enfim, e desse canal. E os nerds, justamente por serem desprezados por esse contexto maior, eles tendem a se relacionar exclusivamente entre si. Entre eles mesmos, por uma questão de sobrevivência, né? Se eu vou ser ridicularizado, se eu vou ser humilhado pelo outro grupo, por que eu vou correr atrás desse povo, gente? Eu acabo me unindo a pessoas que são próximas e parecidas a mim, até por sobrevivência, porque a gente, né, vai ali acabar se unindo contra um mal maior.
Por isso essa tendência dos nerds em ficarem em rodinhas de nerd, em se relacionarem com nerds, até por uma questão de assunto também, né? Porque quando você é um nerd, você vai se relacionar com uma pessoa que não é nerd, esses dois universos culturais, eles não dialogam. Então, a não ser que o seu objetivo seja justamente expandir a sua mente e falar sobre assuntos outros, o que eu acho ótimo, o que eu acho incrível e essencial para a evolução humana, mas se esse não for o seu objetivo, não rola assunto, maninho, porque você vai falar o que com uma pessoa que não lê as mesmas histórias em quadrinhos que você, que não lê os mesmos livros que você, que não assiste os mesmos filmes e séries, que não joga os mesmos jogos, que não conhece aquele mesmo universo que você conhece? Então é mais fácil se relacionar com pessoas que são próximas e dentro desse mesmo grupo social cultural. Mas afinal de contas, o que um nerd é dentro da sociedade? Bem, nerd, como a gente já definiu desde a origem desse termo na década de 50 do século 20, são pessoas que têm um foco bastante específico em conhecimentos que fogem aos conhecimentos valorizados na sociedade, na cultura padrão da sociedade, e são pessoas que acabam abrindo mão da sua vida pessoal, das suas relações sociais, para manter esse hiperfoco de conhecimento. Então, basicamente, a nomeação de um nerd se define a isso. Qual é esse hiperfoco de conhecimento de um nerd? São temas completamente variados. Portanto, assim como a gente já estava definindo anteriormente, não existe um estereótipo físico do que é ser nerd. Claro que quando a gente assiste séries de televisão que colocam esse protagonismo, como lá no The Big Bang Theory, você vê personagens que têm uma roupa, um vestuário, um layout, uma produção de cabelo bastante parecida. Mas na vida real não é bem assim que funciona. Então as pessoas, elas são livres e elas demonstram aí os valores inseridos dentro dos grupos onde elas moram, residem, próximos àquela cultura que engloba onde ela teve a sua formação cultural. E evidentemente, quando a gente fala de século 21, onde nós temos quantidades absurdas de pessoas se agrupando e se realocando socialmente, e com redes sociais que levam diferentes influências e informações para todos os locais do mundo, você esperar que grupos de subculturas se comportem de formas equivalentes, de formas uniformes, é no mínimo ilusão ou muita ignorância de comportamento social. Portanto, não existe um estereótipo fechado do que é ser um nerd. Essas pessoas, elas vão ter inúmeras características físicas, psicológicas, vão ter inúmeros e diferentes hiperfocos e não necessariamente elas vão se parecer aí com seus personagens de séries de televisão. Mas vão manter sempre essa característica de ter um hiperfoco científico que foge aos conhecimentos valorizados pela sociedade em geral e vão abrir mão da sua vida social, da sua vida pessoal em nome desse hiperfoco. Portanto, são pessoas que têm uma dificuldade de socialização para se especializar demais em um determinado assunto. Bem, esses termos, eles se confundem com bastante frequência. Aliás, até bem pouco tempo atrás, as pessoas nem sabiam definir qual que era a diferença entre se chamar de geek ou se chamar de nerd. Porque os objetivos de gostos desses dois grupos são bastante similares. Então, qual que é a diferença? Bem, nós tivemos um cientista, um engenheiro de software chamado Blur Settle, se eu não me engano, se é que eu pronunciei o nome dele corretamente, que fez um experimento para conseguir definir qual era a diferença entre os geeks e os nerds. Bem, a experiência dele foi basicamente pesquisar palavras que dentro desse universo de computador, né, das redes sociais, definiam aí determinados grupos. Então, ele pesquisou aí palavras que estavam associadas sempre que aparecia o termo geek e fez um infográfico comparando essas palavras com as palavras que estavam associadas
todas as vezes em que se mostrava a palavra nerd. E aí, dentro desse infográfico que ele fez, baseado em dados do Twitter, né, relacionado à palavra geek e à palavra nerd, a pesquisa incluiu 2,6 milhões de tweets no intervalo de dezembro de 2012 até janeiro de 2013. E o resultado foi um gráfico de dispersão com várias palavras utilizadas na rede de microblog. E o termo geek acabou sendo relacionado a coisas, enquanto que o termo nerd, ele acabou se mostrando mais próximo a ideias. Essa foi uma definição encontrada aí pelo cientista Blue Settles, o engenheiro, né, Blue Setters, e para definição, para finalmente conseguirmos chegar aí à diferenciação entre o que é um geek e o que é um nerd. Então, dentro desse infográfico, a gente pode reparar que, por exemplo, palavras como coleções, quadrinhos, Instagram, né, redes sociais, cosplay, elas ficam todas do lado geek do infográfico. E em contrapartida você tem palavras como física, biologia, seminário, neurociência do lado nerd. A palavra geek, especificamente, ela surgiu no século XIX, como basicamente tudo aquilo que eu amo tem mais ou menos essa origem ou estruturação conceitual do alemão, de uma palavra que eu não sei pronunciar porque eu não sei alemão, mas é basicamente isso, geek, não sei, alguma coisa assim que se pronuncia, que em alemão quer dizer bobo. Então o geek, ele nasceu, essa palavra geek, ela nasce da origem aí alemã como bobo, como tolo. Em 1900, ela acaba indo para os Estados Unidos e definindo acrobatas e pessoas que são ligadas a esse meio artístico. E só depois ela que acabou substituindo aí as pessoas que acabavam resolvendo bugs de computador, né, problemas aí tecnológicos. Hoje em dia, se você jogar no dicionário de língua inglesa, tanto a palavra geek quanto a palavra nerd, elas meio que parecem como sinônimos. Embora nós tenhamos visto aí com a pesquisa desse engenheiro que não é bem assim que funciona. Vamos resumir toda essa pesquisa e toda essa balela. O mundo geek, ele está bem mais associado à questão da cultura pop, dessa cultura que foi popularizada a partir dos anos 90, depois desse universo nerd, ele sair dessa pejoratividade social e ganhar esse protagonismo social. Então, a partir do momento que os nerds saíram da obscuridade das comunidades culturais e ganharam esse holofote, começou a existir uma outra galera que começou a se enquadrar como nerd, que são os geeks. Então são grupos de pessoas que não têm necessariamente esse hiperfoco de um nerd, mas que gosta da cultura associada ao nerd. Então vamos lembrar que os nerds, eles acabaram gostando bastante de histórias em quadrinhos, jogos de RPG, enfim, séries e filmes de ficção científica, e sempre com esse hiper e total foco. Isso tudo, quando os nerds ganharam o holofote da mídia, vieram à tona. Vamos lembrar aí que nas últimas 2 décadas nós tivemos quase que uma chuva meteórica de filmes com essa temática. Ele se transformou uma cultura popular, ele se popularizou e ganhou aí o amor e o calor de outros grupos, como são os geeks. Então, geek são pessoas que se apropriaram dessa cultura que anteriormente era restrita aos nerds, mas eles não mantêm aquele hiperfoco que um nerd tem. Vamos lembrar que eu falei que assim, nerd normalmente é hiperfocado em determinado conceito. Então, se a pessoa gosta de Star Wars, ela só gosta de Star Wars. Ela tem conhecimento sobre as coisas que circundam, evidentemente, mas ela tem um hiperfoco em Star Wars que a deixa fanática naquele determinado assunto.
Tem pessoas que vão ser fanáticas por Harry Potter, então é aquele hiperfoco no Harry Potter. Os que são super fanáticos por Star Trek, então tem o hiperfoco no Star Trek. E normalmente as ciências pesquisadas por esses nerds, elas circundam o contexto cultural em torno dessas séries cinematográficas ou séries televisivas que eles gostam. Então, normalmente, quem gosta aí de Star Trek vai ser extremamente fissurado em tecnologia, em tecnologia espacial e etc e tal. Os fanáticos por Harry Potter já vão gostar mais dessas questões da bruxaria, do ocultismo ou questões históricas e políticas que são tão envolventes dentro da trama. Portanto, são ciências que circundam o enredo narrativo dessas histórias que eles têm como hiperfoco. Isso é um nerd. O geek, ele vai gostar de tudo um pouco, sem ter esse hiperfoco. Claro que todo mundo tem uma preferência, um pezinho em algum lugar, mas você acaba bebendo de várias fontes, gostando de várias fontes, discutindo sobre inúmeros assuntos. E aí entra uma outra característica bastante comum dos geeks, é que normalmente os geeks, né, segundo essa definição, são pessoas que têm um quociente emocional, essa capacidade de relação pessoal, emocional, social, muito maior que um nerd. Portanto, o geek, ele não necessariamente se relacione somente entre geeks, ele pode fazer parte de um contexto cultural maior, ter uma troca maior entre tribos culturais, porque ele é menos restrito e menos distante da cultura padronizada. Então, ele acaba tendo uma facilidade de transição entre um grupo e outro. Teoricamente, eu vou dizer que normalmente quem fica nessa cultura dos meios, né? Sabrina é uma série que fala bastante sobre isso, né? Quando a gente vai falar sobre o meio bruxo, o meio humano, sempre que tem esse meio termo, é um personagem forte, porque ele transita entre os dois mundos, mas também é um personagem que sofre pra caramba, porque ele acaba não sendo aceito totalmente nenhum dos dois. E isso não é diferente com os geeks. Por quê? Porque ele realmente transita entre essa cultura padronizada, essa cultura que já é a dominante da sociedade, e o mundo nerd. Então ele consegue dialogar com os dois grupos sociais. Só que ele não é aceito nem pelo grupo padrão e nem pelo grupo nerd. E aí ele acaba virando uma espécie de uma subtribo, né? Uma outra tribo, que é a tribo dos geeks. Se você procurar no Google, né, nossa ferramenta básica é a enciclopédia Barça do século XXI, se você procurar no Google quais são as diferenças entre nerd e geek, você vai encontrar bastante sites que vão fazer essa definição de diferenciação entre nerd e geek. Inclusive alguns que, ao meu ver, são bem radicais por questões aí sociológicas, né? Porque eles trazem quase como um manual de livro de receita do que é ser nerd, do que é ser geek, que eu acho bastante bizarro, porque, como eu acabei de falar, cultura não é algo fixo, estereotipado. Cultura é uma coisa em movimento, em transformação, e que acaba sofrendo alterações de acordo com o passar do tempo. Então, você ali criar uma determinada padronização de comportamentos de nerds e de geeks é uma coisa bem bizarra, bem radical, bem estereotipada e que foge à realidade da coisa de modo sociológico. Mas existem alguns sites que vão definir, assim, quase que dentro de todas as relações do dia a dia, como que um nerd agiria, como que um geek agiria, para você saber diferenciar. Afinal de contas, você é o quê? Você é um nerd ou você é um geek? Ou aquela pessoa é uma nerd ou um geek? E nossa página aqui, nosso canal do YouTube, é nerd ou geek? Enfim, eu acho isso bastante ridículo, porque assim como a gente vai discutir em outras subculturas que eu pretendo trazer futuramente, né, como a gótica, como esse outro universo, existe aí um livro de receita, mas é muito complicado você seguir isso. As pessoas, elas não necessariamente são receitas prontas.
A complexidade humana, ela é muito mais ampla do que criar assim, estereótipos tão bem definidos para delimitar o que é uma coisa e o que é outra. Eu acho que por linhas gerais, nós conseguimos identificar muito bem quais são as diferenças aí entre um nerd e um geek.